Olá, estamos aqui no Jornal da Meia Hora da TV Costa Doce e gostaríamos de falar num problema que todos os gremistas e colorados perguntam. Por que que os clubes da dupla Grenal estão sempre em déficit, estão sempre no vermelho? E isso é um problema muito simples de se falar. Acontece que o problema é de gestão. As pessoas que lá estão, como nas diretorias, não têm gestão, não sabem fazer gestão. E isso aí é importantíssimo num clube de futebol, assim como é importante numa família, em qualquer lugar. E eu dou exemplo, por exemplo, no Grêmio, da gestão de Paulo Odoni, por exemplo. Ele fez um negócio, comprou um jogador, Kleber, que é um jogador comum, não tem nada demais o jogador Kleber, e naquela época ele pagou 5 milhões para o Palmeiras, deve ter pago uns 3 milhões de luvas para o Kleber e fez um contrato de 5 anos por 500 mil reais mensais. Isso sem falar na correção desse dinheiro. E isso não deu certo, o jogador não deu retorno. E aí se criou um problema muito sério porque o Grêmio queria se desfazer dele e não conseguia por causa do total do salário dele. E então aconteceu o quê? O Kleber no Grêmio, quando esteve aqui no Grêmio, porque ele está emprestado e o Grêmio ainda está pagando ele já recebeu do clube 40 milhões de reais. E o Grêmio ainda tem para pagá-lo 13 milhões de reais. Quer dizer, ele enriqueceu no Grêmio, uma coisa que não se pode imaginar uma coisa dessa, com um jogador desses. E no Internacional, agora o ano passado, do senhor Vitório Pífero, a mesma coisa. Comprou o jogador Anderson, que estava jogando na Inglaterra, e paga também 500 mil reais por mês, um contrato de 5 anos. Até agora, ele está em 1 ano e 4 meses, aí já recebeu 12 milhões no Internacional. E tem mais 3 anos e meio de contrato. E não está dando resultado, porque dentro do campo ele não está jogando. E como que o Internacional vai se desfazer de um jogador desse? Não tem como se desfazer. Então acontece o seguinte, aí vem os déficits. Aí os clubes ficam com o problema de caixa, não ter dinheiro para pagar as suas dívidas. E no caso do Grêmio ainda é mais sério o problema por causa da Arena. Como vocês todos sabem, a Arena pertence ao OS, não pertence ao Grêmio. E o Grêmio fez um contrato que para mim é um contrato fora de qualquer parâmetro, porque o Grêmio paga para os seus sócios, ele paga para a Arena, para que os seus sócios vão assistir aos jogos do Grêmio. Isso é uma coisa fora do comum, né? E está longe, eu acho, de resolver esse problema do Grêmio aí com a OS, porque nós sabemos que a Lava Jato está andando a todo vapor aí, e a OS é uma das principais empresas que está nessa operação. Então, minha gente, se os nossos dirigentes colocarem a cabeça no lugar, teve um outro caso do Internacional, que agora faz muito pouco tempo, que foi com o D'Alessandro. O Internacional renovou o contrato dele, mas baseado no dólar. E o dólar, nos últimos meses, ele começou a subir muito por causa dessa crise financeira que estamos atravessando no Brasil. E ele chegou a quase R$4 o dólar. E o seu D'Alessandro estava recebendo 980 mil reais por mês. Coisa que o Internacional não tinha caixa para pagar. Por isso que teve que fazer esse negócio com o time argentino e transferi-lo para lá. Então, o que se chama a palavra mágica de tudo isso que está ocorrendo na dupla Grenal é gestão. Se você, na sua casa, gastar mais do que você ganha, você vai entrar num déficit também. E os clubes é a mesma coisa. E aí acontece o seguinte, aquelas promessas de jogadores das categorias de base que estão se sobressaindo nos times do Grêmio e do Internacional, esses estão começando a sair do clube, mas vendido por uma quantia muito pequena, que não cobre os déficits atuais dos dois clubes. Então é uma situação muito séria, exige assim que uma pessoa de cada clube desses tenha a cabeça no lugar para ver como resolver esse problema do déficit das equipes. Ou então eles vão acabar
fazendo times ruins e podendo ir para serem desclassificados completamente dos campeonatos que estão disputando. E também gostaríamos de dizer que continuem conosco no Jornal da Meia Hora, porque novas atrações estarão aí para vocês.